Nós vamos hoje estudar sobre uma parte da Bíblia muito interessante. 153 motivos para crer. Se eu pudesse lhe dar agora o microfone para você dizer quais são os motivos que trazem a você certeza de que Deus é real, de que Ele faz milagres, de que Ele tem um propósito na nossa vida, eu tenho certeza que você teria alguns. Talvez os motivos podem ter a ver com o milagre, a cura de uma doença, a ação de Deus talvez em um acidente de carro, ou automóvel, ou moto, talvez uma abertura de oportunidade de trabalho, uma circunstância, aprovação em algum exame, teste, prova. Deus, Ele trabalha o tempo todo ao nosso redor. E nós temos, sem dúvida alguma, muitos motivos para crer. Mas a questão é que nós, muitas vezes, deixamos de olhar para esses itens, olhamos para as coisas seculares, passageiras, e temos, alguns momentos, o enfraquecimento da nossa fé, da nossa confiança em Deus. E isso aconteceu com personagens bíblicos que andaram com Jesus. A gente vai estudar um pouco sobre essa forma de manter firme a nossa fé e entender o que Deus está agindo conosco. Motivos para crer em Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. É uma leitura mais longa, mas é importante para nós entrarmos dentro da história e tentarmos com a nossa mente e criatividade construir a cena que está sendo aí apresentada. Versículo 1 em diante. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Obrigado. Perguntou-lhes: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem a terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro entristeceu-se por ter-lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Que história extraordinária é essa? A tarde estava agradável, o sol estava se pondo, e bateu em Pedro a vontade de fazer aquilo que ele fez a vida toda até ter encontrado Jesus: pescar. Há pessoas que saem, vez ou outra, da cidade e gostam de pescar. Juntam amigos e vão com um barco para algum local que conhecem ou querem conhecer para pescar. Há alguns que encontram paz, encontram renovação em fazer isso. É uma atividade profissional que sustenta muitas famílias. Há pessoas que vivem disso. E Pedro era perito em pescaria. Ele pescava e tinha uma pequena empresa de pescaria, pois a gente percebe pelo relato que ele tinha um papel de liderança nesse ofício. E ele então sentiu vontade de pescar, porque, segundo o texto bíblico, estava faltando a eles alimento e roupas. Após a morte de Cristo, o medo tomou conta de algumas pessoas, criou-se ali alguma dificuldade e, aparentemente, aquele sustento que recebia Jesus para distribuir com os seus discípulos parece ter faltado. A Bíblia descreve que os discípulos que estavam com Jesus, estavam ali na praia com Pedro, eram ao total 6, com Pedro 7. E eles aceitaram o desafio de entrarem no barquinho e ir pescar. Não se sabe ao certo o que aconteceu nos detalhes, mas dá a entender que, motivados por Pedro, e não tendo talvez outra coisa, atividade naquele momento, por estarem ainda assimilando tudo que havia acontecido com Jesus, eles entraram no barco também. E passaram, segundo o texto bíblico, a noite toda e não apanharam nenhum peixinho sequer. Nenhum peixinho. Como pode um empreendedor da área da pescaria, uma pessoa habilidosa com isso, no horário certo, da forma certa, com uma boa rede, passar a noite toda e não pegar nenhum peixe? Até uma pessoa que não tem experiência consegue passar a noite e pegar pelo menos um peixe. Mas Pedro, com os seus companheiros ali, não conseguiu nem pegar nenhum peixe. Que lições a gente pode aprender com essa história extraordinária? Ali nós encontramos o nome dos discípulos que estavam junto com Pedro. A Bíblia fala para nós que estava ali junto com Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João, que eram irmãos, e outros 2 discípulos que a Bíblia não fala o nome. Não se sabe ao certo quem são, mas 7 estavam ali e participaram desse episódio tão intrigante. E o que chama atenção é o fato de Pedro, sabendo que Jesus havia feito dele um pescador de homens, havia tirado ele da pescaria para estar em contato com pessoas, ele tomar a decisão de voltar à vida anterior como pescador. Parece que algumas pessoas ao longo da vida perdem o rumo ou a compreensão do que Deus tem proposto para a nossa vida. E acabam olhando para trás e voltando às práticas antigas. Não era para Pedro voltar a pescar. Não era esse o propósito. Era para ele esperar, confiar que Deus proveria. Mas, de alguma forma, ele decidiu pescar e talvez em alguns momentos Deus também pode nos imprimir ações que não conseguimos compreender. Mas que lições precisava aprender Pedro e os demais naquele final de manhã, após uma noite toda de fracasso na pescaria? A Bíblia menciona que os discípulos estavam ali junto do mar de Tiberíades. O nome Tiberíades é um nome romano dado para o mar da Galileia. E isso traz um detalhe importante teologicamente falando. João escreveu pensando em alcançar os romanos. Por isso que ele usa o nome do mar conhecido pelos romanos, porque era propósito dele que aqueles textos pudessem ser reproduzidos e entregues para os romanos aceitarem Jesus como Salvador. Por isso que ao escrever o Evangelho, ele usa um nome conhecido pelos romanos para esse lugar, que até hoje é visitado e buscado por tantas pessoas. O Mar da Galileia
ele está um pouco mais de 200 metros abaixo do mar Mediterrâneo, e ele não desce para nenhum outro lugar, por isso que ele é um mar isolado, é chamado de mar assim. E ele tem 13 quilômetros de largura e 19 quilômetros de comprimento. Por isso é longo o suficiente, é grande, mas comparado com os oceanos que nós conhecemos, é minúsculo. Mas para a realidade do Antigo Oriente, sem dúvida alguma, uma grande porção de água, aonde era fonte de vida, de sustento, de centenas, se não milhares e milhares de pessoas. Ali naquele mar, muitos milagres aconteceram. Lições foram apresentadas por Jesus. Em um determinado momento, ele teve que subir em um barco, afastar um pouco da margem, para conseguir falar e alcançar mais pessoas, pois a multidão era grande. Foi também uma das beiradas desse mar que ele curou um endemoniado, libertou, que ele também fez com que uma manada de porcos se precipitassem. Ali aconteceram diversos momentos difíceis, como a tempestade, e ele acalmou a tempestade, devolvendo a bonança, a paz. Foi ali também, sobre as águas desse lago, que Jesus andou e se encontrou com Pedro, que deixou de olhar para o Mestre, olhou para as ondas, para os raios, e ele começou a afundar até que Cristo foi ao seu encontro, o resgatou, clamando: porque você tem pouca fé. Veja que nesse lago muita coisa aconteceu, nesse mar muita coisa aconteceu. E não poderia ser diferente. A Bíblia fala que Jesus se apresentou aos discípulos aqui, e já era a terceira aparição dele aos discípulos. Ele estava construindo na mente deles o que eles precisavam fazer da agora em diante. Não estaria mais com eles durante o longo período que esteve, mas precisava alinhar alguns itens. E esse momento foi muito importante. Esse momento trouxe uma reafirmação do papel que Deus confiou a Pedro como líder dos discípulos. E olha algumas lições que a gente pode tirar com respeito a essa história extraordinária. Primeira lição: Deus, através desse episódio, ele apresenta-se como aquele que oferece oportunidades para nós crescermos em fé. Olha o que diz o texto do versículo 6 de João 21. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Olha que interessante. Quando Jesus fala lançai a rede à direita, ele estava falando para pessoas que trabalharam a noite toda lançando e puxando redes, lançando e puxando redes. Lançaram na frente do barco, atrás do barco, à direita do barco, à esquerda do barco, de todas as direções. Remavam um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, iam mais para a margem, mais para o fundo, e eles tinham habilidade, conheciam muito bem aquele grande lago. E agora, alguém que eles não conseguiam identificar a princípio quem era, um estranho, que fala lá da margem, cerca de 100, 150 metros de distância, dizendo que eles deviam jogar a rede do lado direito. A frustração estava tomando conta deles, o desânimo, imagina as dores nos ombros e braços em fazer esse movimento, puxar a rede, que talvez vinha muitas vezes com galhos, algas, ou alguns outros itens ali perdidos no mar, que tinham que novamente tirar para não estragar a rede e conseguir lançá-la de maneira a, quem sabe, alcançar algum peixe. Mas o que chama atenção, e o livro O Desejado das Nações diz, que quando Jesus fala lançai à direita era a posição que Jesus estava. A relação do barco com Jesus era essa. Ele estava em uma inclinação que a direita dele era o lado de Jesus. E era como se ele dissesse: jogai a rede para cá, porque é eu que vou prover. Confia em mim, então lance a rede para cá. Era o lado que, segundo esse livro extraordinário usado por Deus, Ellen White diz, era o lado da fé. Porque trabalharam a noite toda e nada pegaram. Mas agora, se exercitasse a sua fé em fazer aquilo que era improvável, mas dito por aquele que faz todas as coisas, eles iriam obter resultado.
Quantas vezes Deus dá para nós algum tipo de ordem, direção, que parece absurda, não é? Estranha, sem sentido. Eu já fiz tudo, já tentei todas as maneiras, e agora você me fala isso? Como foi, por exemplo, o chefe sírio que buscou a cura da lepra, e recebeu orientação que deveria se banhar no Jordão por 7 vezes. Mas não tinha água suficiente lá no seu país, ele não podia tomar banho com sais, com todos os recursos, óleos e coisas mais importantes, sabonetes ou odorizadores muito melhores. Agora, no Jordão, que diferença teria? Mas aquele era, sem dúvida alguma, uma oportunidade de crescer na fé, de exercitar a fé. Não era por esforço, mas por obediência. Não era pela capacidade humana, mas por confiar no agir de Deus. Vida cristã é isso. É nós não confiarmos em nós mesmos, mas o ouvir e obedecer o assim diz o Senhor. Viver pela fé é manter-se em contato com aquele que muitas vezes dará ordens que são contrárias à tendência comum, ao senso comum do tempo que vivemos. Aliás, o senso comum do tempo que vivemos tem sido totalmente diferente do propósito de Deus. Já não se pode mais, em alguma circunstância, dizer que a voz do povo é a voz de Deus, e nunca foi. Por isso que Deus espera que você e eu, como cristãos, possamos ouvir a sua voz, atender ao seu chamado. E ele fez isso com os discípulos, oportunizando eles a crescerem na sua fé. Imagina que eles estavam ali atemorizados, preocupados, como poderiam morrer, ser perseguidos, serem torturados. Será que vai dar certo? Será que esse negócio que Jesus ensinou é verdadeiro mesmo? Estavam diminuídos em seus medos, em suas preocupações e temores. Jesus precisava fortalecer-lhes a fé e deu a eles essa oportunidade. Sabe, Jesus, ele sempre dá a oportunidade de crer àquele que aceita. A fé é necessária. Não há como Deus produzir a fé em quem não quer, em quem não aceita, em quem não se entrega. A fé é um exercício voluntário da confiança e na obediência da palavra de Deus. É por isso que a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quanto mais eu me exponho à palavra, busco, quero, tomo voluntariamente uma decisão, mais fé me será acrescentada. Por isso que a primeira grande lição desse episódio, Deus nos oportuniza momentos para o crescimento da fé. Como foi falado pelo nosso diretor, regente do louvor, estamos terminando o primeiro mês do ano. Você deve ter feito alguns planos para 2025. Como foram, então, os primeiros dias desse ano? Você tem conseguido avançar nesse projeto? Seja talvez a área pessoal, familiar, saúde e espiritual. Talvez agora chegou o momento de fazermos um balanço do primeiro dos 12 meses do ano e refletirmos: será que temos aproveitado as oportunidades, exercício da fé que Deus tem nos dado nesse novo ciclo? Segunda lição que nós encontramos nesse texto extraordinário é que Deus supre nossas necessidades. Veja que o texto diz que os discípulos que estavam ali, por terem necessidades, eles foram pescar. Não era esse o plano original. Era para eles pregar o Evangelho. É para anunciar que o Messias deu a sua vida, mas ressuscitou. Essa era a missão. Mas eles resolveram ir pescar. E mesmo na pequenez, mesmo na incredulidade deles, Jesus proveu a eles um milagre. E que milagre! A Bíblia descreve lá no versículo 11 que Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede, e haviam na rede 153 grandes peixes. Pesquisando um pouco sobre isso, estudiosos dizem que há uma espécie de peixe dentre aqueles que o judeu come, muito comum naquela época, é a chamada de tilápia azul, que pode ter entre 3 a 4,5 kg. Então é um peixe realmente grande, 50 centímetros em média, 53 centímetros. Agora imaginem vocês, se tem ali 153 tilápias azuis, de 3 quilos em média, nós estamos falando de quase meia tonelada de peixe na rede. E o que mais chama a atenção é que a Bíblia fala que a rede não se rompeu, apesar da multidão de peixes, do peso que eles tinham.
Veja que os discípulos vieram com um barquinho, talvez quase afundando, arrastando de lá. Ele nadou para encontrar com Jesus de maneira antecipada. E ele volta para ajudar a tirar a rede e arrastar sobre a areia da praia até aonde estava Jesus. Assim sendo, o que nós aprendemos é que quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos, Ele sempre proverá aquilo que nós necessitamos, não só no aspecto financeiro, no aspecto emocional, na saúde, nos relacionamentos, porque Ele é aquele especialista em suprir necessidades. Deus, Ele tem a todo momento manifestado o seu poder, e muitas pessoas deixam de obter respostas por não exercitarem a sua fé, não confiarem naquele que supre. Eu faço a pergunta para você: quais necessidades você tem hoje? O que mobilizou, moveu o seu sair de onde estava e vir à igreja? Qual ou quais pedidos estão mais latentes hoje em sua vida, em seu coração? O que você mais precisa? Olhe para esse episódio. Olhe para esse Deus que conhece e espera apenas que você entregue a Ele essa necessidade. Creia que Ele suprirá. E de maneira muito melhor do que aquela que nós pensamos e idealizamos. Uma terceira lição que aprendemos com esse episódio é que Deus, Ele aguarda nossa confissão sincera de arrependimento. Há um personagem que chama a atenção aqui, além de Cristo, claro, é Pedro. Pedro tinha um papel de líder, e Pedro possivelmente era um dos mais experientes entre os 12 discípulos. E a Bíblia descreve que Pedro havia negado Jesus. No momento mais importante, ao invés de estar com o mestre, identificar-se com o mestre, ele fugiu, ele deixou. E quando ele foi indagado se ele era um deles, ele disse: não, nem conheço esse homem. E por 3 vezes ele o fez. Aliás, isso havia sido profetizado pelo próprio Cristo, que ele o negaria, e ele tentou dizer: de forma alguma, Senhor, mas o negou. Pedro havia negado Cristo, e isso trouxe desonra ao Senhor, e isso trouxe também uma diminuição da credibilidade que Pedro tinha entre os demais discípulos. O seu papel de líder havia sido manchado por esse episódio que foi compartilhado e conhecido por todos os outros. Faltava para Pedro uma confissão pública. Há uma coisa que a gente tem que entender: pecado cometido em oculto tem que ser confessado em oculto ao Senhor. Entra no teu quarto, em secreto, e o Pai que conhece e ouve em secreto vai lhe perdoar. Agora, pecados cometidos em público precisam ser reconhecidos e confessados em público. O pecado de Pedro, de negar Cristo, foi público. Quantas pessoas estavam ali ouviram ele mentir, dizer que ele não conhecia, de que ele não era um dos 12, de forma alguma eu não sou um seguidor desse. E por isso Pedro precisava de uma oportunidade de publicamente fazer a sua confissão, assumir o seu erro e ter uma oportunidade de recomeço com Cristo. 3 vezes Cristo foi negado por Pedro. E a Bíblia declara que 3 vezes Cristo perguntou a Pedro: você me ama? Veja que cada pergunta era uma oportunidade de cura que estava sendo exercida na vida de Pedro. Uma oportunidade de recomeço para Pedro. E esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nos ama. É aquele que aguarda que assumamos uma posição de pecadores. Que reconheçamos nossos pecados, sendo eles no particular ou no coletivo. Para que Ele possa efetuar uma transformação. Não há como prosperarmos na vida. E eu não falo apenas de sucesso financeiro. Não há como avançarmos enquanto não confessarmos nossos erros e assumirmos aonde erramos. Pois o crescimento, a transformação, depende dessa confissão sincera e verdadeira, desse arrependimento. Em Atos, quando encontramos os discípulos pregando para alcançar multidões, e 3.000 se batizaram no primeiro importante momento do Pentecostes, uma das características era o arrependimento público. Se arrependeram, se entregaram e foram batizados. Veja que é quase que um requisito para a confissão pública e a tomada da decisão ao batismo. Arrependimento, confissão, devem ser as atividades diárias, cotidianas, minha e sua.
Somente assim o Deus pode agir em nós e produzir em nós uma nova criatura. Qual foi a última vez que você reconheceu seus erros e pecados diante do Senhor? Que você se derramou diante de Deus e depositou sobre Ele suas falhas, suas adversidades e lutas e clamou a Ele pelo perdão. Uma quarta lição que aprendemos com esse episódio é que somente Deus perdoa e restaura. Olha o que diz para nós o versículo 17 de João 21. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Aquele momento, o terceiro da pergunta, foi o momento, o clímax da transformação, do perdão na vida de Pedro. A insistência de Jesus era necessária, pois uma ferida havia sido ali estabelecida, uma perda da total conexão e da influência que Pedro tinha, espiritual, que precisava agora ser curada e restaurada pelo agir de Cristo. Sabe, Deus é aquele que insiste com a gente, que vai até nós, que mostra que precisamos de recomeçar, de assumir o erro, de tomar uma decisão. E Ele fez isso com Pedro. É por isso que muitas vezes há pessoas que precisam de amigos, apoio, incentivo por várias e várias vezes. Tem pessoas que falam assim: não vou insistir com fulano, porque eu já falei tantas vezes que agora é com ele e Deus. Nós não podemos agir assim. A gente precisa insistir, continuar orando, não desistir das pessoas, porque Deus não desiste de nós. E Ele fez isso com Pedro. Insistentemente, com carinho, com amor, Ele insistiu, porque precisava restaurar Pedro. Oferecer a Ele o perdão completo. A obra de Cristo é essa: restaurar vidas, transformar corações, tornar pessoas novas criaturas. Por isso que a preparação de Pedro, como importante líder que foi, relatado, por exemplo, no livro de Atos, se deve à insistência de Jesus em buscar alcançá-lo de maneira completa e plena. E uma quinta e última das muitas lições que podemos tirar desse episódio é que Deus nos ensina a tratar o transgressor com paciência, simpatia e amor pleno de perdão. O agir de Cristo com Pedro foi pedagogia, foi ensino para os demais discípulos. Havia muita dureza no coração deles, e o próprio Pedro precisou aprender muito na sua caminhada. A única condição apresentada por Jesus para que sejamos seus discípulos é amar. Há vários textos da Bíblia que falam: se amais. O amor é a condição essencial para ser um discípulo de Cristo. É por isso que ele pergunta insistentemente para Pedro: você me ama? Você me ama? Você me ama? Então, se você me ama, você entende que precisa amar as minhas ovelhas, os meus filhos espalhados por todas as etnias, por todas as condições sociais. É necessário que, como discípulos de Cristo hoje, nós aprendamos a amar as pessoas, a atender suas necessidades, a nos importarmos com elas. Talvez a gente pode ser tentado a pensar que eu só tenho que cuidar da minha própria vida e não me importar com o outro. Mas é necessário orar pelo outro, olhar para o outro, saudar o outro, acolher o outro. E quantas pessoas podem ser alcançadas e transformadas por esse acolhimento, por esse olhar, por esse abraço, por esse toque. Sem o amor de Cristo, a vida do cristão é um completo fracasso. Ainda que esse tenha êxito, ainda que ocupe posições destacadas na sociedade, é uma vida fracassada. Não é à toa que o próprio Cristo resumiu a lei no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Veja que nesse momento tão especial, Cristo não apenas estava restaurando, curando Pedro, mas também estava restaurando e curando a mim e a você, que seríamos alcançados pela leitura desse texto. Deus quer que nós, como homens, mulheres, jovens, juvenis, adolescentes, pessoas distintas, cada um com sua história de vida,
que sejamos instrumentos dele para levar esse evangelho de salvação. Os dias têm findado. Jesus em breve voltará. Prestaremos contas das decisões que tomamos, do tempo que usamos, dos talentos que temos, ao Senhor, que é o dono de tudo. Estamos nós aproveitando ao máximo o que Deus tem nos oportunizado para amar a Ele e amar ao nosso semelhante? Estamos talvez falhando em algum aspecto, não seria oportuno nessa noite dizer: Senhor, nos perdoe, nos transforme, nos restaure e nos use para que nesse ano, nesse novo ciclo, a gente possa ser um instrumento de amor, transformação e salvação. Lembre, Pedro teve 153 motivos para crer em Cristo. 153 grandes peixes. Quais motivos você tem? Eu creio que tem muitos. Você precisa de algum motivo mais para crer no agir de Deus? Será que falta Deus agir de alguma outra coisa mais miraculosa para você entender que somente com Ele a vida é vida plena e feliz? Quantos nessa noite desejam se colocar diante do Senhor como um carente do transformação, do perdão, mas também como um instrumento para alcançar outros, para levar esse amor, para acolher, para perdoar, para abraçar e para transformar vidas? Você aceita esse convite de Cristo? Eu te convido a ficarmos em pé e fazermos isso através de uma oração, essa entrega. Amém. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá inúmeros motivos para crermos em Ti. E obrigado porque o relato bíblico desse encontro extraordinário que o Senhor Jesus teve com 7 discípulos nos ensina tanto, fala tanto a nós, nos faz refletir, pensar, e aqui estamos em pé decidindo entregar nossa vida a Ti, reconhecer nossos erros, para receber de Ti uma transformação completa, e queremos nos tornar cada dia instrumentos Teus para levar esse Evangelho, amando as pessoas ao nosso redor. Seja conosco, atenda as necessidades do coração de cada pessoa que aqui veio, de cada pessoa que assiste essa mensagem. E obrigado porque o Senhor, apesar de nossas falhas, nos dá a oportunidade de transmitirmos um pouco desse Evangelho. Nos habilite para isso diariamente. Nos use e transforme. Nos leva de volta para os nossos destinos em paz e segurança. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.